Salve galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à nossa terceira aula da semana. E o assunto de hoje é representação de polígonos no plano cartesiano. Quer aprender? Então fica ligado, presta atenção e vem comigo. Você deve estar se perguntando aí, né? Mas o que é plano cartesiano, professor? Eu vou te explicar. Plano cartesiano é o seguinte: quando nós estudamos, né, as posições relativas entre retas, nós vimos que duas retas que se cruzam, por exemplo, a reta R e a reta S, elas se cruzam, então são concorrentes. Agora, se elas se cruzarem e formarem ângulos retos, né, ângulos de 90 graus, como é o caso aqui, elas são chamadas de retas perpendiculares. Tá legal? Vimos também que as retas perpendiculares, elas dividem o plano em 4 regiões, que nós chamamos de quadrantes. Então, as retas perpendiculares dividem o plano em 4 quadrantes. E a gente numera esses quadrantes da seguinte maneira. Aqui é o primeiro quadrante, certo? Aqui é o segundo quadrante, a gente vai girando no sentido anti-horário, né? Terceiro quadrante e quarto quadrante. Bom, então essa ideia aqui, tá tranquilo? Retas perpendiculares você já sabia o que era, sabia também que dividia o plano em 4 regiões, agora a gente está dando nome para essas regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que isso tem a ver com o plano cartesiano? Tem tudo a ver, tá? O plano cartesiano nada mais é do que você pegar um par de retas perpendiculares. Como eu coloquei aqui, ó, duas retas perpendiculares, que eu vou chamar de x e y. Tá? Essas retas perpendiculares, a gente vai numerar elas. A gente vai escalonar. Vamos dividir sempre em partes iguais, certo? Sempre pedacinhos iguais. Por exemplo, eu peguei aqui de 5 em 5 centímetros. Fui usando a régua, né? E a cada 5 centímetros, eu fui marcando um ponto. Você aí no seu caderno pode fazer de 1 em 1 centímetro, né? Que é uma medida legal de se trabalhar. Então, sempre espaços iguais aqui, ó, de 1 em 1 centímetro. No meu caso, de 5 em 5. E a gente vai numerar essas retas perpendiculares, x e y. Vamos tomar como origem, né? Como ponto de início, como zero, o ponto de encontro entre as retas, o ponto de intersecção. Então, esse pontinho aqui é o nosso zero. É onde tudo vai começar, certo? Para a direita desse ponto, né, à frente dele, a gente vai colocar os números naturais. Então, se aqui é o zero, o próximo pontinho é o 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Para cima do zero, a mesma coisa. Eu vou numerar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai, tá? E a esquerda do zero e abaixo do zero, o que vai ter? Bom, a esquerda do zero e abaixo do zero vão ser números negativos. Nós não estudamos ainda, tá? Por isso que o nosso foco vai estar aqui, ó, no primeiro quadrante. A gente vai focar o nosso estudo aqui no primeiro quadrante, tá? Vou colocar aqui os números negativos, ó. A esquerda do zero tem 1 negativo, depois o 2 negativo, 3 negativo. Abaixo do zero tem 1 negativo, 2 negativo e assim por diante, tá? Mas como eu disse, não se preocupa com os números negativos agora. Nosso foco vai estar aqui no primeiro quadrante, nessa região onde nós vamos trabalhar só com números positivos, ok? Bom, vamos lá, continuando. Essas retas aqui, ó, elas também têm nomes, a gente vai chamar de eixos. Então aqui eu tenho o eixo das abscissas. Tá? Tá legal? Então, o eixo das abscissas é essa reta horizontal, tá? Então, é a reta x, é o eixo das abscissas. A reta y, nós chamamos de eixo das ordenadas. Tá? Então, o nosso plano cartesiano está tomando forma, né? Já sabemos que um plano cartesiano é o quê? É um par de retas perpendiculares, né? Retas perpendiculares que formam 90 graus.
Essas retas vão ser numeradas, né, de acordo com uma escala, de 1 em 1 centímetro, de 5 em 5 centímetros. O zero é a origem do plano cartesiano, então o ponto de intersecção das retas é a origem do plano cartesiano. À direita do zero tem valores positivos, à esquerda do zero negativo. Acima do zero positivo, abaixo do zero negativo, certo? A reta x é chamada de eixo das abscissas, a reta y de eixo das ordenadas. Agora, por que será que tem esse nome, plano cartesiano? Isso aí é em homenagem ao matemático que foi o primeiro a usar essa simbologia, né? A um francês chamado René Descartes. Descartes, para falar a verdade, né? Escreve Descartes, ou Descartes, não lembro. Descartes, acho que é. Mas se lê, né? René Descartes. Então é um matemático francês aí que viveu por volta de 1500. Ele que teve a ideia, né, de usar o plano cartesiano. Para quê? Para fazer a localização de pontos. Essa é a função do plano cartesiano. Fazer a localização de pontos. Vou dar um exemplo. Eu coloco esse ponto A aqui, ó. Esse ponto A, ele tem uma localização, tanto na horizontal como na vertical. Olha só. A posição do ponto A no eixo das abscissas é a posição do número 1. E no eixo da ordenada é a posição do número 4. Então, esse ponto A, a gente pode descrever ele através de suas coordenadas. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 4. Ou será que seriam coordenadas 4 e 1? Tá? Então, a gente tem que entrar num consenso aqui. Para não criar confusão em relação à ordem que a gente vai escrever os números, a gente tem uma regra. A gente primeiro escreve o número da abscissa. Primeiro a gente escreve o número da abscissa. Depois a gente escreve o número da ordenada, do eixo das ordenadas. Por isso que nós chamamos essa representação aqui, ó, de par ordenado. Tá? Isso aqui é um par. Por que par? Porque tem dois números. Ordenado. Por que ordenado? Porque tem uma ordem, né? Qual é a ordem que eu tenho que seguir? Primeiro eu coloco o valor referente ao eixo das abscissas, depois eu coloco o valor referente ao eixo das ordenadas. Então aqui, ó, esse 1 é do eixo das abscissas e esse 4 do eixo das ordenadas. Vai ser sempre dessa maneira, professor? Sempre assim, tá, gente? Então, sempre que eu tratar de um par ordenado do plano cartesiano, tá? Par ordenado, eu tenho que saber que vão ser duas coordenadas, certo? Uma coordenada que eu pego no eixo x, no eixo das abscissas, a outra coordenada que eu pego no eixo y, o eixo das ordenadas, tá certo? Cuidado para não confundir as coisas, tá? Então, um par ordenado, é importante que você saiba que ele tem ordem, por isso que é ordenado, porque tem uma ordem correta de se escrever. Vou colocar um outro ponto aqui, ó. Coloquei esse ponto. Ponto B. Se eu colocar o ponto B aqui, ó, ele tem duas coordenadas. Todo ponto que eu colocar aqui vai ter duas coordenadas. Uma para a abscissa, uma para a ordenada. Então, quais são as coordenadas desse ponto B? Ponto B, ó, ele tem a abscissa 3, ordenada 2, né? A abscissa do ponto B é o 3, a ordenada é o 2. Então, o ponto B é o par ordenado, 3 e 2. Tá? Repare que eu mantive uma ordem aqui, né? Primeiro eu escrevi a abscissa, depois eu escrevi a ordenada. Vamos marcar um ponto C agora. Ponto C aqui, ó. Deixa eu ver. Vou marcar o ponto C aqui. Ó, o ponto C, ele tem uma abscissa e tem uma ordenada, certo? Então, o ponto C tem como coordenadas o 2 e 3. 2 e 3. Repare que eu troquei a ordem dos números, né? O fato de trocar a ordem dos números me deu um ponto diferente. Por isso que é importante você manter uma ordem. Primeiro coloca-se a abscissa do ponto C é o 2, depois coloca-se a ordenada, que é o 3. Ok? Ah, e do lado de lá, professor? Do lado de lá a mesma coisa. Vou até colocar um ponto aqui para a gente ter uma noção. Vou colocar aqui um ponto nessa posição aqui. Ponto D. O ponto D,
ele é um ponto, né, que está no plano cartesiano, então ele pode ser representado pelas suas coordenadas, assim como o A, o B, o C, né? Então o ponto D ele tem, ó, a abscissa dele que é menos 3 e a ordenada que é 1. Tá? Então essas são as coordenadas do ponto D, menos 3 e 1. Pessoal, então por enquanto a gente estava definindo aqui, né, conhecendo e trabalhando com o plano cartesiano. Agora qual é a relação disso com polígonos? É o que a gente vai ver. Pessoal, olha só, coloquei aqui um plano cartesiano, né? Um pouquinho maior agora. Repare que o ponto de encontro entre os eixos X e o eixo Y é o zero, sempre o zero, tá? E aí à direita do zero, valores positivos, sempre em intervalos iguais, né? Eu estou usando 5 centímetros, acima do zero também positivo. Agora eu quero representar no plano cartesiano esses 4 pontos aqui, ponto A, B, C e D. Bom, a gente sabe que essas coordenadas têm uma ordem para ser seguida, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O 2 ele está no eixo da abscissa. Sempre a primeira coordenada aqui está referente ao eixo X, ao eixo horizontal. A segunda ao eixo vertical, Y. Então eu faço o seguinte para marcar aquele ponto, ó. No eixo X eu vou caminhar até o 2. 1, 2. Agora no eixo Y eu vou subir 4. Eu vou subir 1, 2, 3, 4. Então é aqui, ó, que se encontra o ponto A. Certo? Então repare que o ponto A, ó, ele tem a abscissa 2 e tem a ordenada 4. Então eu sempre caminho para frente primeiro, para depois subir, certo? Sempre nessa ordem, para frente e sobe, para frente e sobe. Bom, ponto B tem a abscissa 7 e ordenada 1. Então, ó, na abscissa eu caminho até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí eu subo 1, sobe 1. Fica mais ou menos aqui, né? Então, ó, a abscissa 7. E aí a gente sobe até o 1. Tá aqui, ó. Então, aqui ficou o ponto B. Vamos lá agora, ponto C. Ponto C tem a abscissa 5, a ordenada 8. Então eu vou caminhar até o 5 na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu subo até o 8. Vou subir até lá em cima, né? Sobe aqui, ó, até chegar na direção do 8. Professor, precisa fazer essa linha pontilhada que você está fazendo? Não precisa fazer, tá, gente? O professor faz para ficar mais visível para vocês. Agora vamos fazer o ponto D, de coordenadas 3 e 6. Bom, caminha até o número 3, sobe até o número 6, né? Vai vir aqui, ó. Então caminha até o 3, sobe até o 6. Mais ou menos aqui. Certo? Vamos lá, ó. 3 e 6. Aqui está o ponto D. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar um ponto no outro. Ó. O ponto A eu vou ligar no B, o B eu vou ligar no C, o C eu vou ligar no D e o D eu vou ligar no A. Quando eu fizer essas ligações, eu vou formar um polígono. É isso aí. Olha só, vamos lá, vamos ligar aqui, ó. Vou ligar o A no B, o B no C, C no D e o D no A. Pronto, formamos um polígono. Que polígono é esse que nós montamos? Ele é um quadrilátero. Tá certo? Quadrilátero. Vamos fazer mais um exercício desse aí? Vamos lá então? Vou colocar outros pontos aqui. Vou pedir para você pausar o vídeo e você tentar fazer primeiro, tá? Depois você corrige aqui com o professor. Vai lá, pessoal. É a vez de vocês. Localizem esses 4 pontos no plano cartesiano. Depois tracem, né, os segmentos aí ligando o A no B, B no C, C no D e D no A. Vê que figura que vai formar, escreve para mim aí qual polígono que se formou. Conseguiram fazer? Tenho certeza que sim, né? Vamos lá então. Ó. Ponto A tem coordenadas 3 e 2. Como o professor falou, isso aqui é um par ordenado. Tem uma ordem para seguir. Primeiro eu vou caminhar para a direita, para frente, né? Depois para cima. Então eu caminho até o 3. 1, 2, 3.
E aí sobe 2. 1, 2. Então aqui está o ponto A, tá? De coordenadas. 3 na abscissa, 2 na ordenada. Ponto B, 7, 2. Então caminha até o 7 na direita, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E sobe 2. 1, 2. 1, 2. Aqui, né? Deixa eu colocar esse A para baixo. Vamos lá, ponto C, ó. Coordenadas 7 e 5. Então, anda 7 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobe 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que parar aqui na reta do 5, né? Então vai ficar aqui, ó. Aqui o ponto C. Abscissa 7, ordenada 5. E agora o ponto D, de abscissa 3, ordenada 5. Eu vou caminhar até o 3, ó. 1, 2, 3. Vou subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai cair aqui, ó. Que é o ponto D. Agora, ligando os segmentos A no B, B no C, C no D e D no E, D no E, D no A, eu vou formar um quadrilátero, né? Então, A liga no B, B liga no C, C liga no D e o D liga no A. Então, a gente formou aqui um quadrilátero. Agora, esse quadrilátero não é um quadrilátero qualquer. Que quadrilátero que é esse aí, pessoal? Repare que ele tem, ó, 2 pares de lados paralelos. Não podemos esquecer, né? Ó. Esse lado vertical aqui, ó, ele é paralelo a esse lado BC. Então, AD e BC são paralelos. Um par de lados paralelos. Tem mais lados paralelos aí? Opa! O lado AB, ele é paralelo ao lado CD. Então, eu tenho aqui um paralelogramo. 2 pares de lados paralelos. Com mais um detalhe ainda. Repare que os lados desse retângulo são paralelos aos eixos do plano cartesiano, né? Esse lado é paralelo a esse paralelo a esse. Isso significa que esses segmentos são perpendiculares. Também são perpendiculares. Tem um ângulo reto aqui entre eles. Ó, se eu medir esse ângulo aqui, a medida dele é de 90 graus. Se eu pegar esse outro ângulo, eu também tenho 90 graus. Tá? É aqui também. Então, eu tenho um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Esse paralelogramo é chamado de retângulo. Muito bem. Acertou aí, né? Vamos fazer mais um? Tá aí, gente. Mais um exemplo para vocês, tá? Agora eu coloquei 3 vértices. Então, eu vou ter 3 lados. Vai ser um triângulo, com certeza, tá? A não ser que os vértices estejam alinhados. Bom, tenta marcar então os pontos A, B, C. Liga o A no B, o B no C e o C no A. Vê o que vai formar. Já adiantei, né? Vai ser um triângulo, mas que tipo de triângulo? Então pensa aí, tenta fazer, pessoal. E aí, tiveram um pouquinho mais de dificuldade agora? Eu acredito que sim. Bom, vamos lá, seguindo o nosso par ordenado, né? Seguindo a ordem que a gente tem que seguir, o primeiro número que está aqui a gente sabe que é referente à linha horizontal e o segundo número à linha vertical, né? Então primeiro anda para a direita, depois sobe. Agora, olha o ponto A. O ponto A tem coordenadas 0 e 6. Se é 0, eu vou ter que andar para a direita alguma coisa? Se eu vim para cá, eu vou ter andado 1, né? Então se é 0, eu não vou andar para a direita, eu vou ficar paradinho aqui no 0, tá? Fica parado aqui. Aí você vai subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar aqui o ponto A, ó, em cima do pontinho 6. Né? Aqui ele tem coordenadas 0, porque você não andou para a direita, nem para a esquerda. Mas subiu 6. Então aqui é o ponto 0,6. Ah, agora eu acho que você já sabe onde fica o ponto 0,2, né? O ponto 0,2... Você não vai andar 2 para a direita, não vai andar 1, não vai andar nada para a direita. Vai ficar aqui paradinho no 0. Só vai subir 2. 1, 2. Então o ponto B vai ficar aqui, ó, em cima do ponto 2. Então ali está o B. E agora falta o ponto C, 6 e 4. Esse é mais comum, né? O 6 e o 4, ó, você vai caminhar 6 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai subir 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, né? Então ele ficou aqui, ó. Deixa eu fazer as projeções.
Ó, ficou torto. Deixa eu arrumar. Então é aqui e aqui. Então aqui está o ponto C. Beleza, agora nós vamos ligar, né? Ligar o A no B. Ligar o B no C. E o C no A. Bom, vamos classificar esse triângulo aqui, ó, em relação aos lados. Aos lados, né? Que a gente formou um triângulo, certo? Esse triângulo aqui, ó, se você medir os lados dele, você vai ver que ele tem dois lados com a mesma medida. Ó, esse lado aqui tá dando 32 centímetros. Aqui no meu esqueminha, né? No de vocês vai dar diferente, porque aqui eu estou usando de 5 em 5. Vocês devem estar usando aí de 1 em 1. Esse outro lado aqui, ó, ele também tem 32 centímetros. Ó, é uma régua inteira e mais um pedacinho. Já esse outro lado aqui, ele tem 20 centímetros. Certo? Então, um triângulo que tem dois lados iguais com um dos lados diferente, ele é chamado de triângulo isósceles, né? Isso aí. Triângulo isósceles. Agora, se eu quisesse classificar em relação aos ângulos, bom, em relação aos ângulos, eu teria que usar um transferidor, né? Para estar medindo esses ângulos. Então, vamos lá, ó, medindo os ângulos. Aqui, a gente tem um ângulo, ó, de 75 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 75 graus. A gente sabe que 75 graus é um ângulo agudo, né? Bom, vamos medir o outro. O outro ângulo também é de 75 graus, aproximadamente, tá, gente? 75 graus. Lembra que o professor já comentou sobre isso, né? Se o triângulo é isósceles, ele vai ter dois ângulos iguais. Não só dois lados iguais, como também dois ângulos iguais. Agora, o último ângulo aqui, ó, ele tem 30 graus. Aproximadamente 30 graus. Certo? Então eu tenho um triângulo com três ângulos agudos. Se os três ângulos são agudos, eu classifico esse triângulo pelos ângulos, né, como triângulo acutângulo. Certo? É isso aí. Pessoal, vamos para o último exercício, tá? Gente, esse aqui é o raciocínio contrário do que a gente estava fazendo até agora, tá? Aqui eu já desenhei um polígono. Repare que é um polígono de 6 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 lados, então ele tem também 6 vértices, que são os pontos A, B, C, D, E e F. O que eu quero que vocês façam é que vocês coloquem as coordenadas de cada um desses pontos. Quais são as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, D, E e F. Beleza? Então pausa o vídeo aí, tenta fazer, eu já venho com a resposta. E aí, conseguiram fazer? Creio que sim, né? Então aqui no ponto A, para chegar no ponto A, primeiro a gente caminha para frente, né? 1, 2, 3. Depois a gente tem que subir, ó. Subir até o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então o ponto A tem coordenadas 3 e 6. Lembra que primeiro a gente tem que pegar a abscissa, né? Aqui no eixo X. Depois pegar na ordenada o eixo Y. Olha, se ficar mais fácil, né? Eu posso tracejar aqui, ó. Reparem que eu estou na abscissa 3 e aqui na ordenada 6. Beleza? O ponto B. Ponto B é quase igual, né? Ó. Só que a abscissa do ponto B é mais para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então a abscissa é 5. Repare que ele está aqui na direção do 5, né? Já a ordenada do ponto B é a mesma do ponto A, é o 6. Então 5 e 6 são as coordenadas do ponto B, 5 e 6. Ponto C, olha só onde está o ponto C aqui, pessoal. Ponto C, para eu chegar lá no ponto C, eu tenho que andar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que caminhar até o 8, né, para chegar no ponto C. E depois eu tenho que subir. Subir quanto? 1,
2, 3. Tem que subir até o 3 para chegar no ponto C. Tá? Então aqui o ponto C tem coordenadas 8 e 3. Vamos lá, chegamos no ponto D. Repare, presta atenção agora. Para eu chegar no ponto D, eu tenho que caminhar 5 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então a abscissa é 5. Só que eu tenho que subir alguma coisa? Eu subi até no 1 para chegar no ponto D? Não, eu fiquei parado em cima da reta X, né? Fiquei parado em cima do eixo X. Então a abscissa do ponto D é 0, tá? Eu não tive que subir nada, eu fiquei parado em cima da reta, né? Então eu fiquei na posição do 0, tá? Quanto que eu subi? 0. Olha só o ponto E. A mesma coisa, né? Para eu chegar no ponto E, eu tenho que caminhar para a direita. 1, 2, 3 unidades. 3. Só que eu não vou subir uma unidade. Porque se eu subir uma unidade, eu venho parar aqui, né? Então eu estou em cima do eixo. Eu estou parado no eixo X. Eu não subi, né? Ou melhor, quanto eu subi aqui? Subi 0, tá? Então a subida aqui foi de 0. Para a direita a gente caminhou 3. Mas a subida foi 0. E vamos terminar agora colocando o ponto F. O ponto F, ó, presta atenção no detalhe do ponto F. Para chegar no ponto F, eu não preciso caminhar para frente. Eu não tenho que ir para frente. Basta eu subir. Tem que subir até o número 3, né? Então, o eixo que marca a subida é o eixo Y. Então, eu vou subir até o 3. E para a direita, quanto que eu andei? Não andei nada, né? Andei 0 para a direita. Tá? Então, aqui é o ponto 0 e 3. Beleza? Só, então tá aí, esse é o nosso plano cartesiano, muito útil, muito usado, né, nas demais séries do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos falar muito ainda do plano cartesiano, tá legal? Se tiver alguma dúvida, gente, me procurem na live, né, a gente tem a live aí para estar tirando as dúvidas, nossa live é na quinta-feira, tá? Deixa anotado aí na sua apostila já qual é a sua dúvida, qual é o exercício da tarefa que você não conseguiu fazer. Falando em tarefa, os exercícios estão aí no final do vídeo. Gente, uma boa semana a todos. Espero vocês quinta-feira na nossa live. Fiquem com Deus. Um grande beijo aí para vocês. Até a próxima.